palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. É a sentença que encontramos de Jesus neste trecho do Evangelho de São Marcos. Meus irmãos e minhas irmãs, não é porque a riqueza em si, ela é sinal de condenação, é porque ela é capaz de desviar o coração humano da confiança em Deus. Porque ela é capaz de fazer com que o ser humano não confie em Deus e confie na sua riqueza. Aqui, quando Jesus usa esta expressão, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Jesus não está falando, não é daquela agulha que a gente conhece de costurar. Aqui a gente conhece a agulha por aquela de costurar. A agulha, aqui na linguagem de Jesus, era uma porta que existia nas muralhas de Jerusalém. Jerusalém era uma cidade cercada de muralhas para a sua defesa contra a invasão dos inimigos, e existiam estas portas chamadas agulhas, que eram baixinhas, que eram pequeninas, e que, portanto, um camelo passar por ali é muito difícil, porque o camelo é um animal de porte grande. O camelo é um animal de porte alto. A gente não tem nem muita noção, porque o camelo não faz parte da nossa cultura, nem é daqui de nossa região. É um animal alto, e para entrar por aquela porta era preciso baixar, e o camelo, ao baixar, não tinha condições de se arrastar para entrar por aquela porta chamada agulha. É por isso que Jesus usa esta expressão: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É impossível? Não, mas é difícil de um camelo passar por ali, assim como também a dificuldade do rico entrar no reino dos céus, não porque seja rico, não porque tenha riqueza, mas pela facilidade da riqueza de desviar a confiança desta pessoa de Deus para os bens que ela possui. Basta a gente lembrar daquela parábola que Jesus contou acerca do pobre Lázaro, que vivia na porta do rico, noite e dia, dia e noite, passando fome, esperando que algo lhe fosse dado, enquanto do lado de dentro daqueles muros se encontrava aquele rico, que nos diz o Evangelho, dava festas esplêndidas todos os dias, e certamente festa regada a muita fartura, enquanto Lázaro estava passando fome na sua porta. Ou seja, a riqueza daquele homem tirou a sensibilidade do seu coração. Ele não era capaz de ver aquele homem que passava fome na sua porta, bem pertinho dele. Não precisava ir muito longe para ele encontrar alguém com fome, alguém a quem ele podia ajudar com a sua riqueza acumulada. Lembremos ainda aquela outra passagem em que Jesus diz que um homem tinha muitos campos e já tinha os seus celeiros que estavam completos, que estavam cheios, e aí ele teve uma grande colheita. E o que foi que este homem, que já tinha os seus celeiros cheios, ele pensou: já tenho grandes celeiros construídos, já está tudo abastecido, tenho uma boa reserva para muitos anos, e agora tenho esta colheita, o que vou fazer? Aí ele pensa: já sei, vou derrubar os que tenho,
construir maiores e juntar mais ainda. Jesus diz no Evangelho: louco, ainda nesta noite serão pedido contas de tua vida e para quem ficará tudo aquilo que tu acumulaste. Quer dizer, ele já tinha o suficiente para a sua existência, ele já tinha o suficiente para a sua família, e agora aquele extra, aquele a mais que chega, ao invés de ele praticar a solidariedade, ao invés de ele praticar a partilha, pensa em acumular mais ainda. Meus irmãos e minhas irmãs, o dinheiro, a riqueza, ela é necessária para a nossa vida, mas devemos ter sempre o cuidado para não nos deixarmos levar pela tentação do dinheiro ou pela tentação da riqueza. Hoje nós celebramos o segundo domingo do mês, dia de devolução do dízimo como gesto de fé. Tenhamos o cuidado para que o nosso coração não fique apegado, não seja egoísta na hora da devolução a Deus do nosso dízimo. Aquilo que o Senhor nos concede é fruto do seu amor, é fruto de sua bondade. Se somos pessoas de fé, temos que acreditar que o que temos e o que recebemos, tudo nos foi dado pelo Senhor. Mas para que o Senhor nos deu? Para nos levar ao inferno? Para nos trazer à condenação? Não. Ele dá, Ele oferece, para que, com isto que Ele nos dá e oferece, tenhamos condições, primeiro, de manter dignamente, honestamente, a nossa casa e a nossa família. Para que cada um mantenha e sustente sua casa a partir do próprio trabalho, a partir do seu suor, a partir de sua atividade, para que cada um e cada uma não tenha que roubar, não tenha que tirar dos outros o sustento para a sua casa. Irmãos e irmãs, Deus em sua providência nos dá o necessário para a nossa existência, para a nossa vida, para o nosso bem-estar. Mas Ele quer ver também, de nossa parte, esta gratidão manifestada através da devolução do nosso dízimo. Dízimo que deve ser entregue mensalmente, mês a mês, como sinal de fé, como sinal de gratidão. Dízimo que deve ser devolvido também com generosidade, pois Deus nos dá sempre também com generosidade. E quanto mais a gente sabe devolver a Deus uma parte do muito que Ele nos dá, mais Ele é capaz de multiplicar aquilo que Ele nos concede. Quanto mais a gente partilha, mais Deus multiplica. E esta é a lei, irmãos e irmãs. A gente partilha, Deus multiplica. A gente devolve, Deus abençoa. E Deus vai fazendo com que aquilo que a gente recebe, aquilo que a gente tenha, seja suficiente, seja o necessário para a manutenção, para o sustento de nossa vida, de nossa casa e de nossa família. Meus irmãos e minhas irmãs, aí no envelope do dízimo está a oração dos dizimistas. Nesta oração diz: meu dízimo não é uma esmola. Meu dízimo não é uma esmola. O dízimo, portanto, deve ser dado com generosidade. Passamos então um cálculo rápido. Todo mundo certamente aprendeu, pelo menos a somar alguns números. Se a gente encontra alguém esta semana que nos pede uma esmola, quanto é que a gente dá de esmola? Se a gente encontra alguém na rua,
Se alguém que passa na nossa casa, que vem nos pedir uma esmola, quanto é que a gente dá? Cada um responda quanto dá de esmola para esta pessoa. Grave esse número. Agora, se na outra semana, segunda semana, outra pessoa aparecer na sua porta, a outra pessoa você der esmola, certamente vai ser o mesmo valor, talvez um pouco mais, um pouco menos, que você deu a esta pessoa. Vá somando. Se você encontrar uma outra pessoa daqui a 2 semanas, 3 semanas, e você for dar uma esmola a esta pessoa, quanto você dará de esmola? Vá somando. Se você agora encontrar esta pessoa daqui a 4 semanas, a 3 semanas, e ela lhe pedir uma esmola, e você der uma esmola, agora some estes valores. Quanto é que você deu de esmola por mês? Agora compare com o seu dízimo. Quanto é que eu estou devolvendo por mês de dízimo? Irmãos e irmãs, sejamos sinceros, tem gente que dá menos do que esmola, como devolução para o dízimo. É para cada um bater na própria consciência e dizer, será que eu não estou dando menos do que uma esmola que eu dou a um pobre que eu encontro no meio da rua? Será que este dízimo que eu estou devolvendo ao Senhor está alegrando o coração do Senhor ou está sendo fonte de tristeza para Ele? Aí depois a gente quer bênção, aí depois a gente quer cura, aí depois a gente quer milagre. Se a gente não é capaz de praticar a fé, devolvendo com generosidade o nosso dízimo. Tem pessoas que, se fizer esta conta, deram esmola 4 vezes no mês, uma esmola por semana, e for comparar com o seu dízimo, ela entrega mais de esmola do que do dízimo. Será que o dízimo não está sendo uma esmola? Quem é que se alegra em receber o resto de outras pessoas? A gente não fica feliz em receber resto? A gente não fica feliz em receber a sobra? Por que Deus ficaria feliz? Deus sabe sempre da condição de cada um de nós. Não é o padre, não é o missionário ou a missionária da pastoral do dízimo que vai chegar lá na sua casa dizendo, você tem que devolver tanto, você tem que entregar tanto como dízimo. É a sua consciência quem vai dizer isto. É a sua consciência quem vai lhe ensinar ou quem vai lhe educar o quanto devolver. Agora tenha cuidado para não ser egoísta e não deixar-se levar pela ambição também do dinheiro. Dando a Deus, devolvendo a Deus, entregando na igreja, menos do que a esmola que se dá para alguém que se encontra no meio da rua. Deus, Ele sabe sempre de nossa condição. E Ele se alegra quando aquilo que a gente dá dentro de nossas condições é fruto de nossa generosidade. Basta a gente olhar para aquele trecho do Evangelho em que Jesus encontra aquela viúva que vai depositar no tesouro do templo apenas 3 pequeninas moedas. E Jesus está lá, de olho, atento às ofertas que estão se colocando ali. E depois que esta viúva coloca ali a sua oferta, Jesus vem e chama os discípulos, venham cá. Vocês viram aquela viúva? Foi a de todos a que mais entregou. De todos foi a que mais doou. 3 pequeninas moedas, que valiam quase nada, mas foi a que mais doou.
não pelo valor, mas pela fé e pela generosidade com a qual ela doou aquelas 3 pequeninas moedas. E Jesus explica isso. Ela foi quem mais doou, porque todos os outros deram daquilo que sobrava, deram daquilo que para eles não iriam fazer falta. Esta mulher, esta viúva, na sua pobreza, entregou tudo o que ela tinha. Devolveu tudo o que ela tinha. Era isso que ela tinha. Aí tenhamos o cuidado, para a gente não usar como desculpa este trecho do Evangelho, para devolver com mesquinhez para Deus. A viúva deu 3 moedinhas lá, e Jesus disse que ela deu mais, então eu vou dar aqui, quanto for, que o Senhor vai agradecer também. Olha o dedinho, não. Aquela mulher entregou tudo o que ela tinha. Deus nem pede tudo que a gente tem. Deus pede apenas 10% daquilo que a gente recebe. Façamos ainda uma outra conta bem simples para que todo mundo entenda. O salário hoje está em torno de R$ 1.410. Arredondemos para R$ 1.000. Quanto é 10% de R$ 1.000? R$ 100. 10% de R$ 1.000 corresponde a R$ 100. Isto é, o que, se o salário fosse R$ 1.000, deveria ser devolvido como dízimo, R$ 100. Só que o salário não é R$ 1.000. O salário hoje está em R$ 1.410. Aí então, cada um olhe para si, para aquilo que está praticando e devolvendo. Meu Deus, se eu ganhasse R$ 1.000, R$ 100 seria 10% que eu deveria devolver. Quanto é que eu estou devolvendo do meu dízimo? 10%, R$ 100. Irmãos e irmãs, Deus nos dá para que com aquilo que Ele nos dá, a gente tenha condições de viver. Mas tenha condições também de comprometer-se com a nossa igreja, com a nossa comunidade, de ser fiel ao Senhor, para que assim, devolvendo uma parte do muito que Ele nos dá, vejamos acontecer a bênção e a multiplicação naquilo que Ele nos dá. Deus é fiel. Deus não permitirá, porque você devolve o seu dízimo, de faltar o necessário para você pagar a sua água, para você pagar a sua luz, para você comprar o seu bujão, para você comprar o seu alimento. Deus é fiel. Acredita no Senhor. Não coloca a tua confiança na tua riqueza. Coloque a tua confiança em Deus. Lembre-se agora daquela música do padre Reginaldo Manzotti, do caixa do supermercado número 7. Quando aquela mulher, que era temente a Deus, recebeu de Deus então aquela proposta para ir ao supermercado, para fazer as compras, e ela, quando disse ao marido, o marido não quis ir, resistiu, porque eles não tinham um centavo sequer. Mas Deus disse para a mulher: acredita que eu sou Deus de misericórdia, que eu sou Deus de milagre. E aquela mulher vai, e certamente todos se lembram daquilo que diz a canção. Acreditar em Deus. Deus não pede 90%, Deus pede 10%, Deus pede uma parte, para que com esta parte a gente possa dizer: muito obrigado, Senhor,
porque o Senhor tem me tratado como filho e como filha, porque o Senhor tem cuidado de mim, porque o Senhor me tem abençoado, porque o Senhor tem sido generoso para comigo, porque o Senhor tem multiplicado, porque o Senhor tem abençoado os meus empreendimentos. Cuidado, muito cuidado, irmãos e irmãs, porque isto que Jesus diz acerca dos ricos, da dificuldade de entrar no reino dos céus, não é pela riqueza, é pelo apego que a riqueza pode trazer ao coração. Aí, neste sentido, não é apenas aquele que é rico, não é apenas aquele que tem um baita de um carro do ano, não é apenas aquele que tem uma mansão, é todo e qualquer bem com o qual a gente possa se apegar com o nosso coração. Aí nem precisa ter uma BMW do ano, às vezes basta uma bicicleta para que a gente possa se apegar o nosso coração a ela. Nem precisa ter uma casa grande, às vezes basta um casebre, e ali quem mora dentro daquele casebre, às vezes é tão orgulhoso, só pisa no chão porque não pode voar. Não é simplesmente a riqueza, é o apego que às riquezas e aos bens o nosso coração pode ter. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Tenhamos o cuidado para que o nosso coração não fique apegado às riquezas, aos bens materiais deste mundo. Eles são necessários para o nosso sustento, para a nossa vida. Deus nos dá, Deus nos oferece, para que com aquilo que Ele nos oferece, a gente possa praticar a nossa generosidade, a gente possa praticar a solidariedade. Aquilo, irmãos e irmãs, que como alimento você tem dentro de casa, aquilo também é para que você possa partilhar. Você não vai passar fome se você doar algo a alguém. Agora é bem capaz de, se não doar algo, aquele algo talvez que você tem em casa possa apodrecer, possa lhe fazer mal, porque Deus tem os seus meios também de agir no mundo e de agir na história. Meus irmãos e minhas irmãs, tenhamos o cuidado com a tentação que os bens e que a riqueza pode trazer para o nosso coração. Não é, repito, a riqueza, não é o bem que leva para o inferno, mas é o apego ao coração que se tem, aquilo que se tem, ainda que seja pouco, ainda que seja sem valor aos olhos do mundo. Peçamos então ao Senhor que nos ajude neste dia a sermos dizimistas fiéis, a sermos dizimistas generosos, agradecendo sempre ao Senhor por tudo de bom que Ele nos dá. E com este tudo que Ele nos dá, praticarmos com generosidade o nosso gesto de fé através da devolução do dízimo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos então, irmãos e irmãs, nesta palavra grave e séria que diz Jesus no Evangelho de hoje e que a gente deve levar em consideração e refletir na nossa prática do dia a dia. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus.